E aí, galera do História Sem Cheat, aqui é o Shabu, ou vocês podem me conhecer também como Faladir, é assim que me chamam nos jogos. E como o Lucas já disse no outro vídeo, eu sou responsável por fazer vocês passarem de level nessa parte que vocês conhecem como História do Brasil, beleza? Então vamos começar? Gente, hoje a gente vai falar sobre expansão marítima. O que seria expansão marítima? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo expansão marítima? Bom, provavelmente vem mar, né? Marítima vem lembrar a mar. Oceano, provavelmente. Expansão marítima é um período da história que a gente define e muito mais do que um período, é um processo histórico. Então, ele leva tempo para acontecer. Tanto é que quando a gente fala de expansão marítima, a gente não se refere só à mera expansão, né? Expansão que é sair de um ponto e ir para além desse ponto. Além de ser uma expansão, é um processo que está acontecendo na Europa e vai se espalhando pelo mundo, tudo bem? Ele vai se espalhando pelo mundo todo mesmo. Na verdade, começa na Europa e a Europa vai se expandindo para o resto do mundo. É isso que a gente está tratando aqui. Tem que deixar isso claro porque às vezes a gente fala expansão marítima e faz parecer que antes não existia navegação na Europa. Existia sim, por exemplo, no Mar Mediterrâneo, que é um mar mais fechado, tudo bem? Até porque era possível naquela época, eles tinham tecnologia para isso, eles só não tinham para andar, para navegar nos mares, tudo bem? Então, como eu já disse, essa expansão marítima acontece aonde? Na Europa. Ela começa na Europa por volta do século XV, tá? Mais especificamente começa em 1415 e termina mais ou menos, ou vai se desdobrando, melhor dizendo, esse processo, até o século XVII, beleza? Então é mais ou menos esses 2 séculos que vai acontecer essa expansão da Europa pelos mares do mundo todo, tudo bem? Só que, como eu disse, o que interessa aqui pra gente é a parte do Brasil. Então a gente não vai também ficar olhando como, sei lá, a Inglaterra chegou na Nova Zelândia, esse tipo de coisa. O que interessa pra gente é mais a parte que toca o nosso país, que é o Brasil. Tudo bem? Então, como começa a expansão marítima, né? Eu falei para vocês que começa na Europa, mas não é simplesmente na Europa, né? Ela começa mesmo para valer na Península Ibérica. Que lugar é esse? Vocês estão vendo aqui no mapinha que eu vou colocar? Na verdade, é aqui, isso aí. Relaxa que aqui é um pouco noob ainda com essas coisas. Vocês vão ver aí no mapinha que eu vou colocar, tem a Europa. E na pontinha da Europa tem o que a gente chama de Península Ibérica. Esse lugarzinho aí é onde fica Portugal e Espanha, por isso que esses países são chamados de países ibéricos. Sei lá, mais pra frente quando a gente for falar em União Ibérica, a gente está falando da união desses dois países, Portugal e Espanha. Beleza? E essa Península Ibérica, como você pode ver, ela está sendo já abraçada pelo oceano, né? Então ela já tem uma certa vantagem, digamos assim, ou pelo menos uma facilidade geográfica para se expandir para o oceano. Mas claro, não é só porque eles estão ali, né, perto do mar, que eles gostam de se jogar, vamos na praia lá, vamos, bora. Daí a galera ficava se jogando no mar e de repente teve a expansão marítima. Não é assim que as coisas acontecem também. Apesar de eles estarem perto do mar, precisa haver uma necessidade para que eles tenham que sair e se jogar ao mar, digamos assim, né? Ir para o mar e se expandir. E que necessidade é essa, né? Da onde vem essa necessidade que vai levar Portugal e Espanha a serem os primeiros países a expandirem pelo mar? Bom, a necessidade ela vem do que a gente chama de uma busca por novas rotas comerciais para o Oriente, tudo bem? Por quê? Porque o Oriente ele tinha o que a gente chama de especiarias. O que seriam especiarias? Especiarias seriam uma espécie de pimenta, tempero, esse tipo de coisa. Posso colocar até umas imagens aqui para vocês terem mais ou menos uma noção. E por que eles queriam esses temperos lá no Oriente? Porque Portugal tinha uma vocação gastronômica, eles gostavam de fazer um bacalhau apimentado e tal. Não, não tem nada a ver com isso, na verdade. É porque você, por exemplo, você tem uma geladeira na sua casa, não tem?
E por você ter uma geladeira na sua casa, você não usa as especiarias com a mesma finalidade que eles usavam. Você usa mesmo mais para temperos. Mas a especiaria tem uma função que a sua geladeira tem hoje. A sua geladeira ela refrigera a comida e faz com que a comida não estrague a longo prazo, certo? Como eles não tinham geladeira naquela época e eles precisavam também manter a comida de uma forma, né? Ela não podia estragar da noite para o dia porque, enfim, tem que lembrar que a Europa também tinha passado por períodos de fome anteriormente, estava tendo crescimento populacional, então manter a comida é uma boa ideia. E as especiarias, quando você coloca, né, a comida nas especiarias, você consegue preservar elas por mais tempo. Então é uma demanda quase de sobrevivência, né? A Europa inteira se interessava por esse comércio das especiarias e Portugal e a Espanha não estavam fora desse interesse de buscar essas especiarias. Só da onde vinham as especiarias, eu disse que vem do Oriente. Então, se vocês verem, o Oriente ele é lá, peraí, daqui lá do outro lado, né? Bem longe da Europa. E isso já é um problema geográfico também, né? Se antes Portugal e Espanha tinham mais facilidade para sair para o mar, geograficamente para eles é um problema chegar no Oriente, pelo menos se eles forem por terra, porque eles estão bastante longe, né? Olha o tanto de países que eles teriam que passar numa rota comercial para chegar até o Oriente. Provavelmente seriam muito taxados, inclusive, no caminho. Então, o que interessava para eles era achar novas rotas comerciais, beleza? Voltando aí às novas rotas comerciais, que é essa necessidade que leva à expansão marítima, beleza? Além das novas rotas comerciais, também existia uma necessidade de metais preciosos, como ouro, ferro, porque as moedas eram feitas de ouro e ferro, né? Acumular metais preciosos era uma boa ideia. Quando a gente for falar de mercantilismo, que já está começando a se tornar a política econômica da época, vocês vão ver que os metais eram bastante importantes. Então, encontrar minas de ouro, já que na Europa não tinham mais tantas minas para se extrair ouro, né? Elas estavam desgastadas. Encontrar minas de ouro fora da Europa era uma boa ideia. Então a expansão marítima tinha esse outro ponto, esse segundo ponto, que era bastante vantajoso para eles, tudo bem? Então vocês estão vendo aí que existe bastante necessidades, né? Pelo menos duas que vão levando, necessidades econômicas, que vão levando a essa busca por caminhos alternativos até o Oriente ou para outros lugares. E bom, Portugal e Espanha vão ser os primeiros países a fazerem isso. Mais especificamente ainda, Portugal vai ser o primeiro. Por que Portugal, né? Aí está uma questão. Por que Portugal foi o primeiro? Será que é só porque eles estão mais perto ali do oceano? Como eu disse, não é só uma questão de estar ali perto, né? A galera não se joga na água por nada. Tem uma coisa que é bastante relevante. Portugal foi o primeiro país a formar um Estado moderno. Quando vocês forem falar colocando a formação do Estado moderno, vocês vão ver que o Estado moderno ele centraliza o poder político nele, tudo bem? E isso também cria, por exemplo, um mercado nacional, cria também taxação, então possibilita que ele também acumule riqueza nele mesmo, acumule capital, tudo bem? E isso é muito relevante para a expansão marítima, porque os comerciantes eles tinham um certo receio em assumir o risco da expansão. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma viagem para chegar no Oriente e conseguir especiarias, e aí você chega num comerciante e fala, pô, tô precisando de uma grana aí para ir lá pro Oriente, comprar umas especiarias e isso vai dar maior grana pra gente, só que eu preciso de uma grana emprestada, você consegue? O que o cara vai falar pra você? Bom, ele vai olhar pra sua cara e vai falar, meu, você acha que eu sou trouxa? E se o navio afunda lá, quem que vai me pagar? Então é um risco muito grande, né? Até porque é bastante caro fazer isso. E aí quem que vai assumir esse risco? O Estado. Essa aliança entre a classe comercial de um lado e o rei do outro, né, o rei aqui, vai possibilitar assumir esse risco das expansões marítimas. Então é um empreendimento que o Estado leva à frente e a classe comerciante apoia porque ela tinha muito interesse nessa classe, a burguesia que está surgindo, beleza? Então isso é bastante relevante. Os países que vão constituindo estados nacionais têm as condições de conseguirem fazer a sua expansão marítima, beleza? Mas além do estado nacional, que é bastante importante, o que mais que precisa para fazer a expansão marítima, né? A gente falou aqui, além de uma necessidade e do estado nacional, essas duas coisas,
tem uma terceira coisa, tudo bem? Uma terceira coisa que é bastante relevante, que é a tecnologia. Você precisa de coisas para ir para o mar, né? A galera não ia nadando até o Oriente, nem tinha braço para isso. Que talvez eu tivesse, né? Porque, enfim, eu sou bem malhadinho aqui, não, mentira. Nem vou mostrar para vocês para não passar vergonha, mas os portugueses também não eram, né? Não tinham nenhum superpoder. Então eles precisavam de ter alguma tecnologia. E aí o que eles precisavam? Então vamos pensar, se você vai para o mar, como que você faz para se localizar no mar? Você não tem nenhuma referência espacial no mar, você olha, é tudo água, né? Não é que nem quando você vai se encontrar com seu amigo, você fala, pô, me encontra aí perto do McDonald's. Não tem McDonald's no mar. Então o que você faz para se localizar espacialmente no mar? Você precisa de uma referência, certo? E essa referência, quem vai dar é uma tecnologia que vocês devem conhecer, que chama bússola. A bússola que sempre aponta para o norte, né? Tem lá um que sempre aponta para o norte. Você tem uma noção de qual direção você está indo, para o oeste, para o leste, ou para o sul, ou até para o norte, né? Então, o desenvolvimento da bússola e de mapas também, né, que vão servir como referencial espacial para você saber para onde você está indo, né? Tipo, se eu for para o sul, eu chego na África, se eu for mais para o norte, eu vou para o norte da Europa. Tudo isso é muito importante. Então, o desenvolvimento da cartografia é bastante importante para a expansão marítima. E, claro, não podia faltar a importância da expansão das caravelas. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês uns mapas, vocês vão ver que esse primeiro mapa aqui, ele é de 220 antes de Cristo. Então, olha só, logo na sequência vai vir um de 1467, já depois de Cristo. Olha como não mudou quase nada o conhecimento do mundo, né? Já mostra também a visão de mundo que eles tinham. Eles nem sabiam se a África tinha um fim. Então, com o tempo, com as expansões marítimas, eles vão conhecendo. Ó, esse terceiro mapa que vai aparecer aí já é de 1479. Você pode ver que eles estão colocando um finzinho ali, dá para atravessar a África, tem uma pontinha ali para você passar. Justamente porque em 1489 Portugal já tinha feito a travessia da África. Portugal, que usa, né, bastante dessa tecnologia, ajuda a desenvolver essa tecnologia da cartografia. E como eu estava dizendo, os navios também precisam melhorar. Então esses primeiros navios que vocês estão vendo aqui, eles navegavam em mares fechados, como o mar Mediterrâneo, mas não no oceano, né? Eles precisavam de barcos muito maiores, até para levar as mercadorias. Então é aí que vai se desenvolver a caravela, caravelas que mais tarde vão ser usadas inclusive para chegar aqui no Brasil, né? Beleza? E tudo isso, né, apesar de ter todo esse jogo de interesse econômico, também tinha um interesse religioso, porque esses estados, o português e o espanhol, eles pretendiam espalhar a fé religiosa pelo mundo, eles eram estados católicos. Então eles assumiam essa missão de expandir a fé católica, tudo bem? E como eles assumiam essa missão, além do apoio que o rei tinha, né, essa aliança com a burguesia, que a burguesia, que a classe comercial se interessava no comércio, uma outra que vai apoiar, né, as expansões marítimas é justamente a igreja, o clero, porque afinal eles também têm interesse, né, na fidelidade, em conseguir novos fiéis, tudo bem, pelo mundo. Então, esses três pontos são importantíssimos quando a gente fala de expansão marítima. A formação do Estado moderno, esse é bastante importante, precisa ter um Estado moderno para ser possível, né, assumir os riscos da expansão marítima. Em segundo, né, eu vou até aparecer aqui em cima, não precisa ficar olhando para o meu dedo. Em segundo, além do Estado moderno, também precisa das tecnologias, tudo bem, as tecnologias são relevantes. E, em primeiro de tudo, também a necessidade, né, falando em terceiro aqui, mas não menos importante, a necessidade dessas novas rotas comerciais, tudo bem, e a busca por metais preciosos. Então, esses três são os fatores mais importantes que nos levam à expansão marítima e possibilitam ela, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí, upado bastante. E eu vou fazer um vídeo com um jogo aí que trata um pouco sobre a expansão marítima. Se você tiver interesse, eu vou deixar aí no final, aqui na descrição, o link, para você ter visualizar mais ou menos de como se dá esse processo de expansão marítima, tudo bem? Então, falou aí, galerinha, vejo vocês no próximo vídeo.